Então, começar outra vez. Bom dia a todos. Mas eu estava ouvindo as palavras do Fernando agora, e a gente pôde ver o que ali, né? O que ele trouxe para nós através das Escrituras? A extensão da vinda de Jesus. O que significou isso para nós? O que significa e o que vai significar no futuro, né? Alegria, a presença dele conosco, né? 1 Pedro fala o seguinte, que apesar da gente não ter visto Jesus face a face, mas a gente crê que a gente o vê, e isso é uma alegria indizível no nosso coração. Por quê? Porque a nossa caminhada nesse mundo é pela fé. 1 João 5 diz o seguinte, lá no comecinho do capítulo, o que é que vence o mundo? Quantas coisas que a gente não entende. E para onde que é direcionado a nossa mente e o nosso coração? É na fé. É crer que Deus não mente. Que aquilo que ele fala vai acontecer. Paulo, por exemplo, diante das circunstâncias que o cercavam, quando ele escreveu a carta de Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, ele estava preso. E preso com um soldado 24 horas por dia algemado. A pergunta é, todos nós gostamos de privacidade, já pensou naquele contexto? E é uma carta que várias e várias passagens ele diz, alegrai-vos no Senhor. Contentamento. Lá no capítulo 4 ele diz que aprendeu a estar contente em qualquer situação, na abundância, na escassez. Mas é interessante. Alegrai-vos em quem? No Senhor, né? Então, a extensão daquilo que Deus nos proporcionou através de Jesus é extraordinário, né? O salmista diz o seguinte, o Senhor eu tenho Ele sempre na minha presença. E a gente tem que ter essa perspectiva de vida. Por quê? Porque diante de Deus, como é que vai ser a nossa conduta, o nosso comportamento? Os nossos pensamentos, as nossas intenções. Jesus disse lá no Sermão da Montanha, aquele que olhar para uma mulher com os olhos impuros, não é o ato, é a intenção. Já pecou, já adulterou, né? Então, olhando tudo isso que foi dito agora de manhã, da extensão da beleza, do caminho que ele aponta para nós, do prazer que a gente tem de estar na presença dele. Hoje a gente vai falar, não sei se vocês já viram o resumo, acho que não, né? Normalmente, acho que faz uns 6, 7 anos que eu falei sobre esse tema, e era em 8 aulas. Agora que eu já estou quase uns 10 anos mais velho, aí eu falei para o Fábio que eu ia me propor a falar em 4, em fevereiro. E hoje a gente vai falar, de certa maneira, aquilo que contrasta com aquilo que a gente viu hoje de manhã. O que é? O nosso pecado. Para a gente entender, para a gente absorver aquilo que Deus fez para nós através de Jesus, a gente tem que conhecer muito bem, muito a fundo, o que o pecado faz conosco, tem feito e desde a queda de Adão e Eva continua fazendo na humanidade. Essa desastre, essa tragédia que a gente tem visto no nosso mundo. Você abre a internet, telejornais ou qualquer veículo de comunicação. É impressionante. Maldades, crueldades, hostilidades sem fim. Então não é pouco o que o estrago faz na vida do ser humano.
E é tão extensivo o pecado na vida do ser humano que ninguém mais, ninguém menos que próprio Deus para pagar essa conta. É uma dívida impagável que a humanidade tem com Deus. E a gente acabou de ver esse culto de ceia, né? O quanto custou. Para nós é de graça, mas para ele custou muita coisa, né? Então, gente, nós vamos começar então? Então, o tema é santidade, né? Só recordando um pouco, Paulo em 1 Coríntios 1,30, ele diz o seguinte, que Jesus Cristo é para nós, da parte de Deus, vocês têm ideia, não? Sabedoria, justiça, santidade e redenção. Paulo fala em Colossenses que quem está em Cristo está aperfeiçoado. Ou seja, tudo o que é necessário para uma vida e uma vida de piedade, nós já temos. Não existe nada para nós que Deus já não tenha nos dado através de Jesus e através do Espírito Santo que a gente não possa usufruir e ter uma vida que anda com Deus, agrada a Deus e alegra a Deus em todos os sentidos, né? Aí a gente vê lá em 1 João 3,4 que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, né? Então o que a gente precisa ter? A gente precisa ter uma visão correta do que é santidade. E para a gente ter uma visão correta de santidade, a gente precisa conhecer o contraste, o contrário da santidade, que é o pecado. Sabe por quê? Porque se a gente não conhecer a profundidade do pecado e a tragédia que ele é na vida do ser humano, sabe o que vai significar justificação, santidade, glória para nós? Não muita coisa. Mas diante, por exemplo, da palavra que foi falada hoje de manhã, da extensão, da beleza, da alegria, do prazer, daquilo que Jesus Cristo veio fazer, veio inaugurar uma nova humanidade e ele é o precursor. Sabe qual a falha maior de todos nós como ser humano? É ser humano. E o pecado deixou essas marcas indeléveis em cada um de nós pelo pecado. O pecado atinge absolutamente todo o nosso ser. E a gente vai tentar aqui, o tempo não é muito, né? Mas dar uma dissecada nesse assunto para a gente ter a consciência do pecado, para a gente valorizar aquilo que Deus fez para nós, para Jesus. Salvação não é só perdão de pecado. Nós precisamos viver Jesus Cristo na sua plenitude. Sabedoria, justiça, redenção e santidade. Outro aspecto. Um arquiteto, um agricultor, ou qualquer atividade da vida, quando você quer se empenhar e fazer bem a sua função, o que você faz? Você tem que conhecer. Então, uma ideia superficial, por exemplo, de um agricultor num terreno. Ele não sabe se o terreno é pedregoso, se é arenoso, o que precisa, se precisa muita chuva, muita água. Um engenheiro civil, por exemplo, quando que projeta um prédio, como é que é isso? A profundidade da escavação. Então a gente precisa cavar muito fundo esse tema para a gente entender a extensão de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, né? E se a gente falhar nisso, a gente vai viver um cristianismo capenga.
a gente vai ter problemas, vai ter dias difíceis, por não entender um lado e entender o outro, né? Então, conceitos errados sobre o pecado pode levar a uma vida de distorção no dia a dia. Por exemplo, quando você vê a história dos hebreus, dos judeus, quando os saduceus, no capítulo 22 de Mateus, eles dizem para Jesus, olha, tinha 7 irmãos. O primeiro casou com uma mulher. A mulher morreu, ele casou com o segundo. Aí morreu, casou com o terceiro e foi assim até o 7º. Aí eles perguntaram para Jesus, lá nos céus, com quem ela vai ficar? Vocês lembram o que Jesus respondeu? Errais porque não conheceis as Escrituras. Né? Oséias fala isso também. O meu povo está sendo destruído porque não me conhece, não conhece as Escrituras. A gente vai falar na 4ª aula sobre as Escrituras especificamente. Mas a ação do Espírito Santo é o Espírito Santo, o ministério dele é nos ensinar a palavra e nos santificar. Né? Lá em João 17, o que fala de Jesus? Santificai-vos na verdade. A minha palavra é a verdade. Deixa eu dar um alôzinho para vocês. Eu não me importo que ninguém me interrompa a hora que quiser, viu? Não tem aqui, olha, vou no final. Não, não. Para mim, assim, a participação de vocês só acrescenta, enriquece a aula. Então, sintam-se à vontade de contribuir, fazer alguma pergunta. Se eu não souber responder, eu vou procurar me informar, mas se sinta à vontade para participar, tá bom? Sem problema nenhum. Então, a gente precisa ter uma correta visão de santidade, porque foi aquilo, que senão justificação, santidade, glorificação, vai ser apenas nomes que comunicam para nossa mente, mas não quer dizer muita coisa. Né? E como é que o aspecto da salvação, por exemplo, como é que entra Deus nessa história, né? Nós somos, por natureza, inimigos de Deus. Ninguém quer saber de Deus. Ninguém. Aliás, pior, o homem no seu estado natural odeia Deus. É muito comum a gente ouvir, né? Graças a Deus, né? A gente vê isso toda hora, né? Será que é graças a Deus mesmo? Será que no coração a pessoa realmente está pensando em Deus como aquele que lhe deve obediência, submissão? Ele faz parte da vida da pessoa. Então é muito comum a gente ouvir isso, mas em verdade a gente vê que isso é só um ritual, é mecânico. E a gente vai ver para frente que santidade é muito mais do que vir na igreja. De repente você vai na coinonia. É um relacionamento pessoal com Deus. É devoção em ação com Deus. Não é muito comum a gente ouvir falar, olha, fulano é devoto desse santo, né? É devoto lá desse santo, daquele. E a gente, é devoto de quem? Né? Então, o princípio de tudo é o seguinte, Deus tem que operar na vida das pessoas. É Deus que nos busca, é Deus que nos procura. Isso faz através do Teu Santo Espírito, que nos convence do juízo, da justiça, do pecado. É o Espírito de Deus que ilumina o nosso entendimento. É coisas que para nós, Paulo fala, das trevas apareceu luz. E a luz de Deus é iluminada na face de Cristo. É interessante, ninguém nunca viu Deus.
Aliás, a palavra diz o seguinte, né? Se você visse Deus, você morreria, né? E no Velho Testamento você vê muito anjo do Senhor, né? Por exemplo, aquele caso das 3 anjos que apareceram para Abraão, que Abraão preparou um, um banquete para eles. Com certeza um daqueles era Jesus, né? Apareceu na forma humana. E Jesus é a expressão de Deus. Se a gente quer ver Deus, a expressão de Deus é Jesus, né? Então é o seguinte, com a mesma intensidade que Deus criou o mundo e disse haja luz, na nossa vida espiritual tem que ter luz. No Evangelho de João, quantas vezes Jesus diz, eu sou, eu sou, eu sou. Vamos lembrar algumas? Eu sou o pão da vida. Não trabalhe pelo pão que vai se decompor, se corromper. Não, trabalhe pelo pão que vai permanecer pela vida eterna. Eu sou a luz do mundo. Aquele que anda em mim não anda em trevas. Eu sou a porta do aprisco. Você não entra no refúgio de Deus se não for pela porta que é Jesus Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Eu sou a parreira verdadeira, nós somos os ramos. Se a gente quer dar fruto, é Ele. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o grande sou. Né? Olha 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de quem? De Jesus. Lembra de Natanael, que perguntou para Jesus? Lembra dessa passagem, né? Senhor, mostra-nos o Pai. O que Jesus respondeu? Natanael, faz 3 anos que você está comigo e você está perguntando para mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Né? Então, se o homem não perceber essa doença que ele tem na alma, não vai se admirar de que tudo aquilo que ele recebe é falso e imperfeito. Ou seja, em outras palavras, se a gente não tiver consciência do pecado que habita em nós, vocês já leram Romanos 7, não? O bem que quero, não faço, mas o mal que não quero, acabo fazendo. Ou seja, existe algo dentro de nós para o mal. Por isso que no começo da aula eu disse, para a gente entender a extensão daquilo, da vinda de Jesus e aquilo que ele nos proporcionou, e proporciona, e vai proporcionar no futuro, a gente precisa entender aonde que a gente estava. Quando era menino, eu usava uma expressão, você está no mato sem cachorro. Alguém já ouviu essa expressão? Então é isso. Então ninguém poderá se admirar de ter um tratamento falso ou imperfeito em relação ao não entendimento da realidade do pecado na nossa vida, né? E aí a gente viu lá naquele versículo 3, 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, né? E a ideia aqui é daquele que pratica habitualmente. O pecado na nossa vida, ele tem que ser algo acidental. Não aquele que vive habitualmente. Opa, se for isso, questione seu cristianismo. Questione mesmo. Andar sempre no pecado. E a gente vai ver aqui na frente que o pecado é odioso para Deus. E com a mesma intensidade que Deus odeia o pecado, nós devemos odiar. Porque qualquer pecado que nós pratiquemos é contra Deus. Lembra de Salmo 51? Lembra de 2 Samuel 11, 12?
que aconteceu lá naqueles contextos? O que Davi fez lá, segundo Samuel 11? O adultério com Batseba, né? Nos tempos que os reis iam para a guerra, o que ele ficou fazendo no palácio? Ficou lá, a sua ciranda, uma ociosidade, se enchendo de ideias. Aí quando ele viu aquela mulher bonita tomando banho, a paixão foi desenfreada. E aí ele guardou esse pecado durante muito tempo. Até que aconteceu em 2 Samuel 12, até que Natã confrontou ele. Ele demorou para cair na real. E vocês lembram que Natã, a história da cordeirinha, que Natã contou para ele? Qual foi a reação de Davi? Manda matar, manda prender. Você é o homem. Que capacidade que a gente tem que ver o pecado do outro e não ver o nosso. É impressionante. Nós desculpamos sempre o nosso pecado. Então, a palavra no grego é amártia. E esse aí, o significado é o seguinte: errar o alvo, né? É violar a lei de Deus, é desonrar, é ofender a Deus, é o erro, é ofensa em pensamentos, ações. Nós vivemos num mundo de pecado e de pecadores, né? Mas o que quer dizer isso na prática? É falha, é corrupção da natureza do ser humano, né? Produzida através de quê? O que aconteceu ao longo da história? Aonde que a gente obteve essa falha, essa corrupção? Quando o nosso representante, lá no passado, caiu. Lembra da passagem de Gênesis 3? Quando Deus tinha dado a recomendação, olha, você tem um jardim todo para usufruir. E claro que Deus queria testar a obediência deles. Mas uma só. Mas adivinha onde que ela foi? Adivinha onde que ela foi? E as mentiras do diabo, que às vezes a gente ouve. Deus disse, olha, se você comer, você vai morrer. O que Satanás falou para Eva? Mas Deus disse isso mesmo? Você vai morrer? Romanos 6:23 diz o seguinte, qual o salário do pecado? É a morte. Todos nós aqui, de alguma maneira, tivemos nossos problemas com pais, nós mesmos com enfermidade. Cada vez que você vai num velório, pode escrever. Ali está o produto do pecado. Cada vez que você vai num hospital, numa UTI, enfermidade, é o pecado. O pecado é a tragédia da humanidade. E o salário é a morte. E qualquer pecado que a gente cometa, acima de tudo, é contra Deus. No Salmo 51, Davi diz o seguinte, quando ele tem um arrependimento, né, ele diz, pequei contra o Senhor. Ou seja, ele absolveu a Deus. Ele assumiu a culpa. E enquanto ele não tivesse assumido a culpa, no Salmo 32, ele dizia, o que ele disse? Que os ossos dele estavam arrebentando com ele. E é isso mesmo. Né? E para nós, o que é pior o pecado? Para um descrente ou um crente? Para o crente. Por quê? Você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra que você pode desfrutar diuturnamente. Você tem a presença de Deus, aquilo que o salmista fala, eu tenho o Senhor a minha presença sempre. O sofrimento que o pecado
O pecado vai mandar muita gente para o inferno. O pecado causa sofrimento. Eu gosto de assunto de guerra, mas não a guerra pela guerra. Você vê a história que vem entrar. É uma miséria, uma tragédia. O ser humano coloca o que há de pior no relacionamento com seus inimigos. Estupros. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os alemães judiaram muito dos russos quando eles invadiram, cercaram, acho que Stalingrado durante 700 dias. Aí, o reverso, quando os russos invadiram a Alemanha, estuprava senhoras de idade com as suas filhas, de vingança. Então o pecado é uma tragédia. Então a gente tem que trazer muito vivo na nossa mente aquilo que o pecado é na nossa vida, para poder entender a extensão da graça, da bondade e da misericórdia, como foi exposto hoje de manhã, lá no culto da ceia. Se a gente não cavar esse assunto como um arquiteto, como um agricultor conhece o seu métier na sua atividade de vida, nós não vamos valorizar a nossa salvação, a nossa justificação, a nossa glorificação como é devido. Uma pergunta: temos andado com Deus? Temos agradado a Deus? Temos alegrado a Deus? Gente, todos nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. O bem ou o mal que a gente faz através do corpo, Deus vai julgar. Não para salvação, mas para galardão. Alguma pergunta? Alguma contribuição? Eu disse para vocês, contribuição ajuda muito, né? Então, por favor, se sintam à vontade. Pois não. Sem dúvida. Viver no pecado? Eu entendo o seguinte, Pierre, viver no pecado é fazê-lo habitualmente. Foi como eu disse anteriormente, eu acho que o pecado para a gente tem que ser... Também, a gente tem a propensão, nós seres humanos, de racionalizar. Então, de desculpar, às vezes confessar várias vezes. Mas o que Deus quer, o que o Salmo 51, Deus quer a verdade no íntimo. Se você pisou na bola, como Davi, Salmo 51. Vai na presença de Deus, aquele que confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. E eu sei, Pierre, que a gente, esse mal, apesar de justificado, a gente está sendo santificado. A perfeição a gente vai ter lá na glória. Por quê? Porque o nosso corpo mortal ainda é um instrumento de pecado. Nós somos uma usina de produzir pecado. A gente é uma fábrica de pecado. Por isso que o quanto a gente é exortado, por exemplo, quem lembra de Salmo 119, 9? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No 7, o que fala? Mais ou menos semelhante. Como é que o jovem pode guardar o seu caminho puro? Observando segundo a tua palavra.
Então, os grandes instrumentos, Pierre, que eu creio, que Deus tem para nós, por isso que eu disse, nós não precisamos de mais nada para ter uma vida e uma vida piedosa. Nada. Tudo que for necessário à vida e piedade, Pedro diz lá em 2 Pedro, versículo 2. Deus já deu. Deus já deu. Temos Jesus Cristo, temos o Espírito Santo, temos a palavra, temos a comunhão com os irmãos, essas reuniões, coinonia, escola bíblica, cultos. Ou seja, Deus já nos deu todos os recursos para a gente ter uma vida. Mas a gente peca, e se a gente fala que não peca, é mentiroso. Mas eu creio que andando com Deus, você vê, Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. Quando você vê o pecado de assassinato e adultério, você fala... Mas quando você lê os Salmos de Davi, ele tinha o coração. Quando ele estava sendo perseguido em Deus, quando ele estava sendo perseguido por Saul no deserto, o Salmo 27, o versículo 4, ele diz o seguinte: ou seja, Deus está olhando o nosso coração. Qual é a sua intenção? Aliás, 1 Coríntios 4, 5 ou 7 diz o seguinte, que o Senhor vai julgar nossas intenções. Opa, isso... Isaías 66 diz o seguinte, com quem Deus habita? O Salmo 33, com quem Deus habita? Alguém poderia falar alguma coisa? Com contrito de coração, o abatido. Lembra da parábola do publicano e o fariseu? O que o fariseu falou? Eu não sou como esses, eu dou esmola, jejuo. E o publicano? Nem ousou olhar para cima. Quem que desceu justificado para casa, Jesus fala? O publicano. É com esse que Deus habita. Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. O que quer dizer isso? Quem é o humilde de coração? É aquele miserável. É aquele pobre que estava lá na mesa, o Lázaro que estava na mesa do rico comendo as migalhas. Um estado de miséria. Ou seja, se você não se vê nulo diante de Deus, o que fala a palavra? Deus resiste aos humildes, aos orgulhosos, e dá graça aos humildes. Então, para mim, o segredo, Pierre, é o teu coração diante de Deus. Por exemplo, quando a gente peca, aquilo não dói? Uma mentirinha, um olhar imoral contra uma mulher, enfim, aquilo que, as várias facetas do pecado, dói no coração nosso, não? Quando você deu uma palavra atravessada para alguém, o esposo para o marido, ou vice-versa, para o filho, tem dois lados. Romanos 7 diz o seguinte, né? O mal que eu não quero, acabo fazendo, e o bem é que não quero, acabo não fazendo. Para mim é o seguinte, o grande segredo é estar cheio do Espírito Santo. Paulo fala isso em Efésios. E a carta de Efésios e de Colossenses foram duas cartas que foram assim escritas no paralelo. De um lado, Paulo fala, enchei-vos do Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. Em Colossenses 3,16, ele diz o seguinte, habite ricamente a palavra de Deus. É o contraponto. Você diante de uma tentação, a tentação em si não é pecado. Mas se você cair, é pecado.
Qual é o contraponto dessa carnalidade que às vezes nos assalta? Do pecado que tenazmente nos assedia, como diz Hebreus? É a palavra de Deus. Como é que a gente tem nutrido a nossa mente? A palavra de Deus, esse é o grande legado. Sabe o que o salmista do Salmo 119 diz lá no versículo 111? Ele diz o seguinte, que ele recebeu a palavra de Deus como legado perpétuo. Isso era o prazer do coração dele. E no versículo 112 ele diz o seguinte, eu induzo o meu coração aos mandamentos de Deus e vou até o fim. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu recebi a palavra de Deus e essa palavra que eu vou caminhar pelo resto da minha vida, até estar na glória com Deus. Ou seja, a palavra de Deus, a vida com Deus, não tem feriado. Não tem férias. Olha, eu tirei férias, fui para a praia, então... Não, nós somos seres... Eu sempre falo para mim, não sei se você... Eu sou um indigente espiritual, eu sou um leproso espiritual. Eu preciso da graça de Deus. Com quem Deus habita? Então, gente, foi aquilo que eu falei no começo. Para a gente entender a extensão da obra de Deus através de Jesus Cristo, você tem que entender a extensão do estrago que o pecado faz na nossa vida. É muito grande. É que nem o agricultor. Como é que o agricultor vai ter uma colheita boa? Se ele conhecer o solo, se é uma plantação que é mais chuva, mais sol, se é arenoso, é pedregoso, se é uma terra roxa que é boa. O engenheiro, uma escavação de um prédio, uma música, um livro ou qualquer coisa. A palavra, por exemplo, eu vou citar 3 exemplos aqui. Aliás, antes de citar esses 3 exemplos, eu vou contar uma história que eu li. Isso foi um filme que eu assisti há muitos e muitos anos atrás. Não sei se aquilo nem foi um fato verdadeiro, mas ele retrata bem a disposição de um coração daquele que tem a consciência de aonde ele estava com o seu pecado, da indignidade dele diante de Deus. Era um homem santo, ele estava à beira da morte, no leito da morte, e ele estava bem antigo, acho que da Idade Média. Ele estava numa mesa de pedra, assim, 1,5 metro mais ou menos. E ao lado dele estavam os amigos dele e ele estava morrendo. Eu até me emociono de falar isso, porque é a maneira que a gente deveria encarar isso. Ele estava expirando, ele chegou para os seus amigos e falou o seguinte, olha, eu sou indigno de chegar a Deus. Me coloca no chão. Eu quero encontrar Deus no chão e não na mesa. Gente, de certa maneira, é essa a nossa situação. É muita indignidade. Paulo fala em Efésios 4:1, Senhor, torne-me digno daquilo que o Senhor fez por nós. Moisés é tido como o homem que mais teve face a face com Deus. Lá no capítulo 33, acho que 33 de Êxodos, quando ele estava naquela jornada com o povo hebreus, ele já tinha... Ele esteve no Egito, as 10 pragas, ele viu o Mar Vermelho abrir,
tudo que Deus tinha feito por aquela nação, né? Algo sólido. Deus guiou aquele povo 40 anos, a roupa não se desgastou, a sandália não se desgastou. E com certeza Moisés tinha consciência da insignificância dele perante Deus. E ele fala assim para Deus: quem é que o Senhor vai mandar conosco nessa jornada? Se o Senhor não for conosco, eu não quero ir. Eu acho que a gente poderia dizer: Senhor, se o Senhor não estiver comigo no dia a dia, eu não quero nem viver. Eu quero a tua presença. E aí em seguida ele diz o seguinte: Senhor, me mostre a tua glória. Davi, no Salmo 27, quando ele estava sendo perseguido por Saul, lá no versículo 4, ele diz o seguinte: uma coisa eu peço e busco o Senhor, é para estar todos os dias na tua casa, para contemplar a tua beleza, o teu caráter. Paulo já tinha tido várias experiências com Deus, inclusive no terceiro céus. Lá no versículo 10 do capítulo 3 de Filipenses, vocês se lembram o que ele disse? Eu quero conhecer o Senhor. Ele queria mais. O que Paulo diz da sua trajetória antes da conversão? Eu era o maior dos pecadores. Eu era o principal dos pecadores. É alguém que experimentou a miséria do pecado, a tragédia do pecado, e olhou para Jesus, como a gente ouviu hoje. É muito bom. Tenho que caminhar com Ele. Ele é meu prazer. Ele é minha alegria. Gente, e essa expectativa diante daquilo que a gente era, aonde a gente estava e a gente foi alcançado por Jesus. Só para encerrar rapidinho, quando Jesus diz o seguinte, acho que é no capítulo 10 de Mateus: aquele que ama mais a sua mãe, o seu filho, a sua filha, mais do que mim, não é digno de mim. Lembra dessa passagem? Você fala: caramba! Mas sabe o que Jesus quer dizer aqui? Tudo isso aqui é aparência. Lá no céu não vai ter casamento. Não vai ter filhos. Ele é o único bem. Ele é para sempre, para a eternidade. Isso aqui é passageiro. Nos céus ninguém se dá em casamento. Ele não quis dizer que você não deva amar o seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, nada disso. Mas esse amor em relação ao amor que você tem que ter por Jesus é pequeno. Sabe por quê? Porque Jesus é o único bem que a gente tem que nunca vai desaparecer. Vai ser eterno. Lá no capítulo 7 de 1 Coríntios diz o seguinte, que a gente deve viver os casados como não são casados, os que choram como não choram, os que se alegram como não se alegram. Por quê? Porque a aparência desse mundo vai passar. Davi diz lá no Salmo 16, eu não tenho outro bem maior que Jesus. A única pessoa que ficou isenta dessa enfermidade, dessa infecção que é o pecado, é Jesus Cristo. O único homem sem pecado, né? Nós vamos ver agora umas características do pecado, né? Primeiro, ele é universal. Ou seja, não tem raça, não tem povo, não tem língua. Todo mundo está sujeito ao pecado, né? E tem uns versículos aí que eu até gostaria se alguém lesse para a gente. Eclesiastes 7:20, Romanos 3:10,
a 12 e Salmo 14, de 1 a 3. Vocês poderiam estar lendo? Aí vocês participam também. Então é Eclesiastes 7, 20, Romanos 3, 10 a 12 e Salmo de 14, de 1 a 3. Alguém poderia ler Eclesiastes? Vamos lá, Rosana. Isso. Não há uma única pessoa na terra que sempre faça o bem e nunca peque. Ok. Romanos 3, 10 a 12. Como está escrito. Oi, desculpa. Não pode ler. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Ok. Salmo 14, de 1 a 3. Não, 14, de 1 a 3. Salmo 14, 1 ao versículo 3. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Gente, olha as palavras que as Escrituras dizem. Não há nenhum. Todos se desviaram. É uma vida inútil. Aquilo que Pedro fala, é a vida inútil que a gente legou dos nossos pais, os pais dos avós, e isso vem lá de Adão e Eva. Essa é a situação universal do pecado. E não cabe aqui Europa, Estados Unidos, América Central, Ásia. É todo mundo nessa situação. E nessa situação, o que acontece espiritualmente? É tudo morto. Como é que um morto pode reviver? Todos nós aqui já fomos em velório, né? Você já viu algum morto levantado do caixão? Não. É mais ou menos essa analogia. Se Deus não usar o poder dele e buscar a gente como ele nos buscou, essa é a situação. O pecado é inato. Essa eu vou ler. Ao Salmo 51, 5. Todos são formados em iniquidade e concebidos em pecado. Davi fala isso. A nossa concepção já foi em pecado. Ou seja, a gente já nasce com esse veneno. É só dar o tempo para ele exalar toda a sua maldade, o mal que todos nós nascemos, né? Olha o Salmo 58, 3. Os ímpios se desviam desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Qual é o ambiente que a gente vive, gente? Qual é o sabor do que nós mesmos e o que nos rodeia? É cheiro de mentira, de fraude. Pouco tempo estava lendo um livro que diz o seguinte: se você injetar a verdade na política, ela desaparece. Porque é só mentira. O pecado é insinuante, é penetrante. O homem, eu vou falar uma palavra pesada aqui. O homem é depravado. Todo ser, e a gente vai ver um pouquinho para frente, espero que dê tempo. A radiografia que Paulo faz em Romanos 3, de todo o nosso ser, garganta, boca, lábios, pés. Aí eu me lembro de Romanos,
6:13, que diz o seguinte, a exortação de Paulo ali, para que a gente use nossos membros do corpo mortal como instrumento de justiça daqueles que estavam mortos e foram vivificados por Deus. Então, o que tem nisso? É pensamento, é intenção, é as mãos, é os pés, as ações, a conduta, o comportamento, os olhos. O que Jesus disse sobre os olhos lá no capítulo 6 de Mateus? Se os teus olhos foram luminosos, o teu corpo vai ser luminoso. Vamos lá. Olha aí. O pecado afeta todo o nosso ser. Olha Romanos 3,13. A garganta deles é sepulcro aberto. Vou fazer uma analogia aqui. Você enterra uma pessoa, coveiro enterra uma pessoa, daí uma semana, 10 dias, você vai lá e abre. O que você acha que vai acontecer? Há pouco tempo eu estava assistindo no YouTube, acho que foi o Papa Pio XII, quando ele morreu, embalsamaram o Papa Pio XII, não sei se vocês lembraram, muitos não se lembram, mas eu lembro que eu tinha 9 anos. Ele foi aquele Papa que atravessou a Segunda Guerra e foi extremamente criticado pela atitude dele com o Hitler e com os judeus. E aí acho que não embalsamaram ele direito. E aí, sabe que tem todo um ritual de enterro de Papa, né? E aí estavam aquele cortejo lá, sei lá, no Vaticano, e aí começou os guardas a cair. Sabe do quê? Do cheiro. E estourou. Porque diz que o corpo incha, né? E aí começa. Não é um assunto muito... Mas é isso, gente. A garganta é um sepulcro aberto. Por quê? Vai lá em Provérbios, por exemplo, o poder das palavras, Tiago 3. É um mal incontido. A mesma boca que usa para abençoar Deus, amaldiçoa os homens. Ou seja, o Tiago fala, da mesma fonte, sair bênção e maldição. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. Então, esses 2 versículos estão falando sobre a nossa conversação. Como é que tem sido a nossa conversação? Será que a gente está seguindo o exemplo de Tiago 1:21? Pronto para ouvir? Né, Dante? Tardio em falar e tardio em se irar. Ah, mas como a gente gosta de usar a boca, né? Eu sempre falo o seguinte, que se a gente puder conter a nossa boca, eu acho que a gente vai guardar uma grande porcentagem de não tropeçar. Uma vez eu vi, é verdade, né? Que Deus fez 2 ouvidos, né? E a língua está cerrada entre os dentes e entre os lábios. Ou seja, abre pouco a boca. Né? Então o aspecto de conversação está nesses 3 versículos. Depois diz o 15... São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecer o caminho de paz. Aí a gente vê a conduta. Olha os pés. Velozes para derramar sangue. O nível de violência que a gente tem presenciado no nosso país é impressionante, né? A gente vê às vezes os noticiários aí, uma coitada, uma mulher, um velho, um idoso andando caçado, passa 2, 4, arrebentam com o cara, derrubam, dá soco.
Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Essa guerra da Ucrânia, da Rússia, lá do Hamas, qual é o fruto daquilo? Miséria, sofrimento, desgraça, desconhecer o caminho da paz, conduta. Quem que é o príncipe da paz? Não conhece a Jesus, é o príncipe da paz. Lembra quando pegaram Jesus no Getsêmani? O que Pedro fez? Cortou a orelha de Malco, né? E Jesus colocou a orelha outra vez. E Jesus avocou, olha, se eu quisesse, mandava 12 legiões de anjos, mas eu vim para isso. Então, nessa vida, né, o que é a nossa trajetória aqui na vida diante da eternidade? Paulo fala isso, a nossa leve e momentânea tribulação traz para nós o quê? Vocês se lembram o que ele fala? Eterno peso de glória. Sabe o que a gente está fazendo aqui? O que Deus está fazendo conosco aqui? Está nos treinando para a glória, preparando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Por quê? Porque é através disso. E Deus tem a mão no termostato. Ele sabe aonde ele pode apertar mais. Eu sempre falo que nós somos na mão de Deus uma pedra. E Deus está esculpindo a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Vale a pena, gente, sacrificar a eternidade em prol do agora ou sacrificar o agora em prol da eternidade? Isso aqui é passageiro, é aparente. Se vocês tivessem um dinheiro hoje, vocês aplicariam num banco falido? Não. E assim é a comparação disso aqui, que vai passar. Nós vivemos num mundo que está sob maldição e condenado. Aonde que a gente está apostando a nossa vida? Ou melhor, aonde a gente está investindo? Né? Paulo, quando você fala dos assassinatos, você citou Hamas, guerras, é que essas figuras, elas acabam remetendo para algo que está longe de nós, né? E como você falou, nós somos muito bons em identificar o pecado dos outros e não o nosso mesmo. Mas o Senhor nos lembra que quando nós odiamos o nosso irmão, é como se nós estivéssemos matando. Sim. Isso mesmo. Jesus diz isso. Jesus fala isso. Não está escrito isso, mas eu digo isso, né? Aquele que olhar para o seu irmão e no seu coração odiar, matou. Entende? Assim como ele fala do adultério também, né? Se você pensar com pensamentos impuros. E, gente, às vezes a gente acha que os nossos dias são diferentes do que foi há 1000, 2000, 3000 anos atrás. Eu sempre me recordo dessa passagem, eu gostaria de ler para vocês, que está em Oséias 4. Não parece que é a notícia de hoje de manhã? Eu vou ler aqui. Oséias 4. Aqui o texto fala, acusação contra Israel. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vêem maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites. E o derramamento de sangue é constante. Quantos anos vocês acham que foi escrito esse livro de Oséias? Eu estou me aproximando, quase 3000 anos atrás.
Depois da queda, às vezes a gente tem a impressão que os nossos dias é que as notícias elas andam numa velocidade muito grande, né? Mas depois da queda, é impressionante. Quando você olha a história, por exemplo, dos impérios, por que o Império Romano começou? Imoralidade, corrupção, né? E aqueles desmando todo daqueles homens cruéis, né? Então é o seguinte, a gente vê essa passagem que está em Romanos 3, 13, a gente vê que Paulo está citando citações do Velho Testamento. Por exemplo, Eclesiastes, nós falamos, Salmos, Isaías, e todas essas passagens lá no Velho Testamento testemunhando o quê? A maldade humana, né? A realidade da injustiça, da impiedade humana, né? Então, as características nesse quadro, você já pôs aí, né? Por exemplo, no versículo 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. O 11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. As gargantas, suas bocas, seus pés, ruína, miséria marcam seus caminhos. E não conhece o caminho da paz. Sabe o que Isaías fala lá no capítulo 48, 57 de Isaías? O ímpio, o perverso, não tem paz. Então você pode ver, às vezes, né? Por exemplo, o Salmo 73 de Asaf, vocês se lembram, né? Porque os ímpios prosperam. Ele estava a ponto, tendo inveja daqueles homens que parece que não tinham problema, né? Eles engordavam, eles enriqueciam, eles tinham tudo. Mas pode crer, a hora que uma pessoa dessa põe a cabeça no seu travesseiro, eu não sei como ela angariou os seus bens, as suas riquezas, mas é alguém que vive por seu estômago, por corpo. Ele não tem paz, né? E como aprender o temor do Senhor? Tem 3 características que ressaltam nesse quadro clínico, né? A primeira, né? Não há ninguém que busque a Deus. Ninguém. Não tem exceção. Não tem geografia. Não tem país. Ninguém. Isso está no versículo 11. E no versículo 18, olha o que ele diz. E no final, não há temor de Deus diante dos seus olhos. O ímpio não busca a Deus, não teme a Deus. E essa asserção, quantas pessoas renunciam a Deus, até que... Mas sabe qual o problema maior? É que essas pessoas se jogam de uma maneira voluntariosa para o pecado. Não tem freio, não tem fronteira. Apesar de Deus ter colocado na consciência do homem o conceito de certo e errado, isso está lá em Romanos 2,14. Ou seja, tem uma pálida impressão daquilo que Deus cunhou na consciência humana, mas aí de um certo tempo o que acontece? Está cauterizado. Formou um calo, já é insensível. Não ouve mais nada, nem isso, nem a voz da consciência. Nem a consciência é capaz de despertar uma pessoa assim para a realidade, né? Não tem temor, não busca Deus, né? Pois não. Quando o Pierre fez aquela pergunta em relação ao estarmos em pecado, eu relaciono muito com isso do matar no nosso coração, né? Quantas vezes a gente se justifica, a gente dá desculpa e a gente acha que, eu senti raiva, mas foi só aquela hora. E aí, eu acho que isso que acaba ser o vivendo em pecado. A gente não está em Cristo. Quando a gente começa
a sentir desconforto por ter pensado mal de alguém, por ter olhado com um olhar malicioso para uma situação ou para uma pessoa, e isso machuca, isso te fere, e você sente que enquanto você não pedir perdão para Deus, não vai passar esse desconforto. Pode passar um dia, outro dia, não fiz isso por maldade, não, foi rápido, não, aquela hora eu estava com raiva, e eu percebo que em mim, a minha mente fica tentando se desculpar, mas enquanto eu não peço perdão, parece que isso não passa. Ele martela, eu acordo no dia seguinte com isso na minha cabeça. Então, eu acho que o viver em pecado é quando a gente começa a se dessensibilizar para esses alertas que a gente vai tendo e a gente fica cego e insensível para aquilo que a gente faz, pecar na nossa mente. E eu sinto que muitas vezes a gente até culpa o outro. Ah, não, mas eu fiz isso, essa minha ira com a minha filha foi culpa dela, foi o problema dela, foi meu marido responde assim também porque olha a hora que ele chegou. Então, eu acho que essa acaba sendo a diferença do viver em pecado e estar sensível ou não a esses alarmes do Espírito Santo, que eu creio ser. É você desculpar você mesmo, né? É isso mesmo. Gente, o que diz Jeremias 17:9? Nós temos um coração doente, enganoso, corrupto. No Salmo 19, Davi diz o seguinte: Senhor, me absolve dos pecados que eu nem tenho discernimento. Isso acontece pela tua palavra. Mas sabe quem esquadrinha o coração? Para Deus não tem nada descoberto. Esquadrinhar dá a impressão seguinte: você pega um coração, né? E quadradinho, e Deus faz isso. Então nós temos um coração doente. E qual é aquilo que eu falei? E qual é o antídoto para isso? É você buscar a Deus, é o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Por exemplo, às vezes a gente acha, por exemplo, santidade, né? Eu vou abrir a janela e deixar... Não, não é assim. O que diz Filipenses 2, 12 e 13? Desenvolvei a vossa salvação com temor. Opa, está dizendo, não é desenvolver você ser salvo. É você crescer espiritualmente, crescer na salvação. Aquilo que eu falei, Jesus não é só salvação. Jesus é santidade, é redenção, é sabedoria, ele é justiça também. Jesus é tudo e em todos. Gálatas 2:20 diz o seguinte: já não é eu que vivo mais, Cristo vive em mim. E esse viver na carne, eu vivo pela fé em Jesus Cristo, que morreu e deu a sua vida por mim. O que quer dizer isso na prática? O que manda... Até eu, uma vez, viu, Dante, eu vi uma... Você conheceu o pastor Ivene ou não? Quem conheceu? O pastor Ivene, ele dizia o seguinte: quando a gente é pagão, a gente está no volante e Jesus Cristo é o passageiro. Quando você se converte, Jesus Cristo é o motorista e você é passageiro. Ou seja, que vontade? Quem você está alimentando? A tua vontade? 2 Pedro 4:2, 1 Pedro 4:2 é o seguinte: Senhor, o tempo que me resta aqui, me ajude a viver, não vivendo as paixões de homens, mas fazendo a tua vontade. O grande legado, aquilo que o salmista fala lá no Salmo 19. Senhor, me ensina a tua palavra e eu vou até o fim. É o prazer da minha vida. Me dá entendimento para a tua palavra, para que eu possa cumpri-la. Inclina o meu coração para aquilo que o Senhor... Por quê? Porque isso é alegria, é prazer andar com Deus.
Enoque, Moisés fala dele rápido, acho 3 versículos em Gênesis. Depois, em Hebreus, ele está lá na galeria de fé do Senhor. Sabe qual é a síntese da vida de Enoque? É o que a gente quer para nós. Ele andou com o Senhor e agradou o Senhor. Aquele salmo que diz, agrada-te do Senhor. Deus tem sido o seu agrado? Ou você está se deixando agradar por quem? Quem que você é o teu agrado na vida? É coisas? Você está se preparando, você está sendo bem treinado para adentrar a glória, e tudo aquilo que a gente vai experimentar na glória é extensão daquilo que a gente começou a viver aqui. Por isso que santidade é importante. É os santos que vão estar lá na glória. Se eu me contento só com o perdão dos meus pecados, o vocabulário dos céus, os costumes lá, a conduta lá, vai ser desconhecido para mim. Talvez a gente possa fazer uma analogia o seguinte, a hora que você estiver na glória com o Senhor, de repente você vê 2, 3 santos. Estou conjecturando, meus irmãos. Aí você ouve o vocabulário que eles estão conversando no céu, fala, mas o que eles estão conversando? Não, eu já sabia, porque esse era o meu vocabulário aqui na Terra. É coisas que edificam, não coisas que destroem. Pois não. Então, o que diz Paulo lá em Romanos 13? A garganta deles é sepulcro aberto. Fomos chamados para a santidade. O livro de Levítico fala muito sobre santidade. Umas 6, 7 vezes o Senhor dizendo, sede santos porque eu sou santo. Sede santos, é imperativo. Ou seja, o nosso treinamento, o nosso preparo aqui, é para adentrar a glória e estender aquilo que a gente já está vivendo. Agora, deixa eu fazer uma colocação. Sem Deus é impossível, mas nós somos cooperadores com Deus. Paulo fala lá em Coríntios, nós somos cooperadores. É estar juntos em ação com Deus. Jesus Cristo, o homem perfeito, o único homem que não pecou e por isso ele é o nosso mediador. Qual é a marca dele? Nunca pecou. Obediência ao Pai, esse é o padrão. Esse é o padrão supremo de santidade que ele deixou para nós. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou imitadores de Cristo. Esse é o alvo. Como diz lá em Filipenses 3, 12, 14, não que eu tenha conseguido, mas tem uma palavrinha aí. Eu prossigo. Para onde? Para o alvo soberano da nossa vocação em Cristo Jesus. Ele tinha consciência que ele não tinha alcançado. E Paulo falando isso. Como nós. Mas qual é a palavra ali? Eu persevero. Eu prossigo. Eu vou em frente. Como Davi, eu peço e paro aí. Eu busco. Então, gente, e o salmista lá no Salmo 19, né? Eu induzo o meu coração a buscar a tua palavra e eu vou até o fim. O salmista diz, eu corro para onde teus mandamentos apontam. A tua palavra é o meu prazer. Ela é os meus conselheiros. Senhor, desvenda meus olhos para que eu contemple
a maravilha da tua lei. Então tem uma parte que nós somos cooperadores. Ou seja, aí em Filipenses 2, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: é Deus trabalhando na nossa vida para que a gente possa trabalhar. Né? A vida cristã, nós estamos aqui, gente, vivendo num terreno extremamente perigoso. Viver nesse mundo é um perigo. Por quê? Tem 3 inimigos aí que estão te rodeando. Você mesmo, aliás, o maior inimigo seu não é tua esposa, teu marido, teu filho, teu patrão, teu empregado. O maior inimigo seu é você mesmo. Nós somos os maiores inimigos. Mas como a gente racionaliza, né? Dá desculpas e manda... Então é o seguinte, a reclamação de Deus é que, na verdade, nós não o buscamos. Salmo 14, 2. Para ver quem entenda se alguém busque a Deus. Alguém que vise a glória de Deus. A supremacia de Deus, o propósito. Deus tem um projeto na nossa vida. E o que dá muito paz para a gente é o seguinte. Filipenses 1,6 diz o seguinte: a boa obra que Deus começou em nós, Ele vai levar a bom termo até o dia de Jesus Cristo. O salmista, no Salmo 138, diz o seguinte: aquilo que concerne a mim, o Senhor vai levar a bom termo. Ou seja, Deus está trabalhando na vida de todos nós. O que acontece nessa trajetória? Eu falei que nós somos uma pedra sendo esculpida por Deus à imagem e semelhança de Jesus. E ao esculpir, às vezes a martelada é maior, menor, não é isso? Por quê? Porque às vezes a gente... Eu não sei se comentei com o Dante uma vez. Às vezes eu vejo irmãos comentando assim: ah, não, mas esse assunto eu já vi. E você aprendeu? Você guardou? O que Paulo diz em Filipenses 3:1? Olha aqui que ele fala: eu não me canso de repetir as mesmas coisas. Sabe por quê? Porque isso é segurança para nós. Ah, não, olha, eu ouvi que Jesus quer que eu seja santo. Ah, não preciso ouvir mais isso. Nós temos um coração doente, enganoso, sabe? Outro aspecto importante. Aqui tem uma passagem aqui que eu gostaria, né? No contexto do livro de Amós. Qual era o contexto lá? Como é que estamos de horário, hein? Quanto tempo falta? Olha, eu nunca, ao longo, assim, fazia acho que uns 6, 7 anos que eu não participava de compartilhar aqui na escola bíblica. Mas eu confesso para vocês uma coisa: eu nunca conseguia terminar os estudos. Então, me perdoe, mas tinha tanta coisa. Mas eu queria voltar ao livro de Amós. É o seguinte: qual era o contexto lá? Opressão de pobre, idolatria. Era o reino do norte, né? Aquele reino que começou com Jeroboão, por medo do povo descer para Jerusalém, naquelas festas que Deus mandava. Ele criou 2 bezerros lá, o pessoal ia adorar em Gilgal, Betel. Então, uma série de problemas, né? E a grande questão que Deus colocou para eles é o seguinte: que eles não seguiam a palavra de Deus. Né? E olha aqui que Amós diz aqui: pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei.
Ao 6, buscai ao Senhor e viver, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma e não haja em Betel quem o apague. No 14, buscai o bem, não o mal, para que viveis. Era o povo de Deus, vivendo na idolatria, na opressão. Juízes vendendo sentença. Sabe qual é o segredo? Sabe o que esse versículo quer dizer? Você quer viver a vida Zoé ou a vida Bios? Busque a Deus. Tenha Ele sempre a tua presença. O salmista diz isso. Outro aspecto, a gente não coloca diante de Deus diante de nós. Olha o Salmo 54, 3. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Aquela passagem de Filipenses 2 que Jesus disse para a gente ter o mesmo sentimento de Jesus, né? Que ele, na condição de Deus Filhos, ele se fez homem igual a nós, né? Renunciou a muita coisa, padeceu e teve uma morte de cruz. O que me chama a atenção de toda a importância da passagem, de tudo que ele veio, se fez um de nós, semelhante a nós, é o seguinte. A gente vê que a porta que leva a Jesus é estreita. E a porta do mundo é escancarada, né? E hoje a gente vê tantas pessoas ridicularizando o Evangelho, Jesus, ou seja, desdenhando o Evangelho, a obra que ele fez. Mas vocês lembram o que o texto diz ali? Em Filipenses 2? Todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Nós, pela graça de Deus, nós estamos nos dobrando hoje, mas aqueles que nunca se dobraram, porque ridicularizaram, rejeitaram, falaram mal, zombaram, vão, né, se dobrar. O Salmo 16:8 diz: tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Gente, essa é outra consciência que a gente tem. O Senhor está diante de nós a todo momento. Nós podemos pensar, racionalizar uma série de coisas na nossa vida com o nosso pecado. Ninguém está vendo. Ridículo pensar isso. Deus está diante de nós. Deus está presente em tudo. Não tem pensamento. Às vezes nós, com os nossos pensamentos, vagueia por aí e achando que o outro... Não, ridículo. Deus sabe de tudo. Ou seja, não existe lugar em nossos pensamentos que a gente não possa amar a Deus de todo o coração, de toda a força e todo o entendimento. Gente, eu provavelmente teria assunto aqui para umas 3, 4 horas, mas passa muito rápido, né? Mas alguma contribuição, algum comentário? Para mim é sempre assim, uma alegria poder compartilhar na economia de Deus, né? Muito obrigado pela presença de todos, pela atenção. E a gente poderia terminar com uma oração, Miriane? Você termina ali. Querido Deus, queremos te louvar pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra. E eu quero te pedir, Senhor, para que esse conhecimento que nós adquirimos hoje não sejamos meros ouvintes, mas praticantes. Trabalhe em nossos corações, nos leva em casa, cada família aqui representada, possa perceber um pouco da tua santidade através de nós. Nós possamos brilhar a luz de Cristo onde quer que a gente esteja. Abençoe essa aula, esse curso. Eu sou Paulo, na sua generosidade, de compartilhar conosco aquilo que ele vem aprendendo de ti. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Amém.